Obrigada, senhor presidente. Agradeço, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado. E hoje eu subo essa tribuna para dar continuidade a uma sequência de pronunciamentos que na semana passada eu aqui me comprometi em fazer. São pronunciamentos sobre programas do governo que dão certo, o Brasil que dá certo. O senador Teomário Mota me antecedeu nessa tribuna falando de coisas positivas do governo e da própria presidenta Dilma. Como eu tenho visto muita negatividade, sempre críticas, dizendo que o Brasil não dá certo, que nada está bom, eu resolvi, senhor presidente, falar daqueles programas que estão fazendo a diferença na vida das pessoas e do povo brasileiro. Na semana passada, eu falei sobre o programa de inclusão social, o programa que tem o Bolsa Família, o programa que tem o Busca Ativa, o benefício de proteção continuada, os benefícios previdenciários, a Bolsa Verde, o enfrentamento à seca, também o Luz para Todos, que foram programas que mudaram a realidade da maioria do povo brasileiro. E hoje aqui eu quero falar da educação, da pátria educadora. E por que eu escolhi esse tema, senhor presidente? Porque nos últimos dias, com a mudança ministerial que a presidenta fez, várias pessoas criticaram de que o Brasil não era pátria educadora, porque já era o terceiro ou quarto ministro que a presidenta estava colocando na educação, que os recursos da educação foram contingenciados, que a educação não era mais prioridade. E eu quero desmentir isso, com os números, com relatórios das ações do governo, dos números de beneficiados e dos investimentos que foram aportados na educação. E eu quero começar falando pelos ministros que ocuparam a pasta da educação no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma. Quero pegar um que foi comum aos dois, que foi o ministro Fernando Haddad. Foi durante a gestão do ministro Fernando Haddad que nós fizemos as maiores transformações na área da educação nesse país. Ele preparou o caminho para que a gente ampliasse não só a política de educação infantil, mas principalmente do ensino médio e principalmente do ensino universitário no Brasil. Depois, nós tivemos o senador Aloysio Mercadante, que assumiu no lugar do nosso ex-ministro Fernando Haddad. E logo em seguida, com a ida do ministro Mercadante à Casa Civil, nós tivemos o professor Renato Janine Ribeiro. Eu estou falando, portanto, de três nomes de extrema qualidade que ocuparam o Ministério da Educação. Não estou falando de pessoas que ocuparam apenas por posicionamento político, estou falando de pessoas que têm vivência, compromisso, responsabilidade, conhecem a área e fizeram, durante os seus mandatos, ações muito importantes para melhorar a educação brasileira. E grande parte desse tempo, desses três ministros, a Secretaria Executiva foi ocupada por Henrique Paim, que hoje está no BNDES, na diretoria da área social. E doutor Henrique Paim tem qualidades inegáveis, reconhecidas no MEC, reconhecidas pelo mundo da educação. Então, a primeira desmistificação que eu queria fazer era essa. Não é verdade que a presidenta Dilma, que o governo não tem compromisso com a educação e que nós não temos uma pátria educadora. Quem passou pelo Ministério da Educação nos últimos anos, esses três ministros, têm qualidades inquestionáveis e fizeram projetos e programas que aqui eu quero ler para todos para mostrar a diferença que estão fazendo na vida das pessoas. A presidenta Dilma, no discurso de posse do seu segundo mandato, ela anunciou ao Brasil que o seu lema de governo era pátria educadora. E o fez isso com todo o direito de fazê-lo, pelo que já tínhamos conquistado até então, nos dois mandatos do presidente Lula e no primeiro mandato dela, e também com aquilo que ela está desenvolvendo agora no seu segundo mandato. Disse a presidenta Dilma: só a educação liberta um povo, ele abre as portas de um futuro próspero. Democratizar o conhecimento significa universalizar o acesso a um ensino de qualidade, em todos os níveis, da creche à pós-graduação, para todos os segmentos da população, dos mais marginalizados, os negros, as mulheres e todos os brasileiros. E isso não é apenas discurso, isso é colocado também na prática de governo. O orçamento do Ministério da Educação aumentou nada menos que 6 vezes entre 2002 e 2014.
6 vezes, atingindo mais de 115 bilhões de reais. Hoje, nós investimos em educação muito mais o que determina a Constituição Federal. Nós investimos quase 30% da nossa receita. Então, 6 vezes de 2002 a 2014. Hoje nós temos um orçamento para a educação de 115 bilhões de reais. Isso sim é ser pátria educadora. E queria dizer que esse compromisso da presidenta Dilma e o investimento desses recursos fazem parte da combinação de diversas ações. Assim como eu disse na semana passada sobre o programa de inclusão social. Também diversas ações e programas eu relatei aqui que levaram os brasileiros a sair da fome e da miséria. E quero fazer o mesmo aqui com a educação. E quero começar pela educação básica. Nunca foi preocupação do governo federal a educação infantil. Nunca foi investimento do governo federal creches e pré-escolas. Pois bem, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, começou a ser. Embora a Constituição afirme que este é um papel dos municípios, sempre avaliamos que precisa, sim, um esforço nacional, estados, União, municípios, para que a gente consiga fortalecer a educação básica. Além da LDB nos dar como meta colocar todas as crianças de 0 a 6 anos na pré-escola, a presidenta Dilma foi além e fez um grande programa de creches para que os municípios pudessem colocar suas crianças de 0 a 3 anos. Nós sabemos que uma criança que vai para a creche, uma criança que vai para a pré-escola, é uma criança que vai ter outro desenvolvimento, é uma criança que vai ter melhorias nas suas condições de aprendizagem. Pois bem, o governo federal está apoiando as prefeituras, sim, na construção de creches. São 8.690 creches aprovadas até agora para serem construídas nos municípios. Aliás, 2.838 já foram entregues, construídas, e são creches lindas. Quem está me ouvindo falar aqui hoje na TV, no rádio, e mesmo os senadores e senadoras que estão aqui, muitos já visitaram creches, sabe que são creches de primeira qualidade. Eu já conversei com mães que me disseram que estavam tirando seus filhos da creche particular porque queriam colocar nas creches públicas do programa da presidenta Dilma, pela qualidade da construção, do equipamento, enfim, e também do funcionamento. Porque além de ter 2.838 concluídas, tem 2.388 em obras e tem cerca de 3.000 nas chamadas ações preparatórias. O que é ação preparatória? Processo de licitação. Mas mais do que isso, a presidenta também adianta um recurso do Fundeb para que o prefeito, a prefeita possa fazer a manutenção dessas crianças na creche, porque ele só começa a receber o recurso do Fundeb depois da efetivação da matrícula, 1 ano após. E muitos não tinham condições de manter as crianças na creche, nem na pré-escola, pois a presidenta Dilma tem um programa que adianta esses recursos. Então, me diga se isso não é pátria educadora. Se isso não é pátria educadora, o que é pátria educadora? O que nós tínhamos antes? O que fazíamos antes? Mas eu continuo ainda, porque o acesso à educação não é apenas a construção de escolas, de sala de aula, é também como chegar à escola, é dar condições às crianças de ir para a escola, principalmente aquelas crianças que moram nas áreas rurais. Vossa Excelência sabe, no seu estado, é um estado que tem muita zona rural, no meu estado também, e a gente sabe as dificuldades dessas crianças de ter acesso às escolas. Pois bem, tem um outro programa que foi lançado pelo governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, o Caminho da Escola. É um programa que está renovando e ampliando a frota de veículos para transportar os estudantes com segurança. Caminhos da Escola. São aqueles ônibus amarelinhos, todo mundo acho que aqui já viu, que carregam as crianças, tem micro-ônibus, tem ônibus maior. Às vezes eu vejo o Estado entregando como se fosse obra dele, nem cita que é o governo federal, mas são recursos do governo federal. Sabe quantos ônibus foram adquiridos desde 2008, senhor presidente? 30.502 ônibus. 30.502 ônibus, sendo que 28.000 para a área rural e 2.494
com acessibilidade para crianças com deficiência. E aqui eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de participar do programa Viver Sem Limite, que foi lançado pela presidenta Dilma, porque foi esse programa que possibilitou que a gente aumentasse muito o número de veículos para acessibilidade. Mas não são só ônibus. Nós temos 918 lanchas que foram adquiridas desde 2010, porque o pessoal que mora no Amazonas, que mora em regiões de difícil acesso por terra, também precisa ir para a escola. E não é só isso, nós temos 97.664 bicicletas que também foram adquiridas desde 2010. Isso sim é pátria educadora, não é discurso, é fato, isso está mexendo com a vida das pessoas. Mas não é só isso, nós temos também a escola acessível, porque as pessoas com deficiências que não vão para a escola especial precisam ter acessibilidade. E desde 2011, 40.284 escolas receberam 423 milhões de reais para fazer obras em acessibilidade. Mas não é só isso, nós temos o Mais Educação, que é o princípio da educação integral. Na realidade, é o contraturno escolar que o governo federal ajuda os municípios e os estados a bancarem. Quantos alunos, quantas escolas nós temos participando hoje do programa Ensino Integral? 58.651 escolas que recebem recursos federais para manter a criança no contraturno. Quantas escolas participantes em zona rural? 52 mil, e no total 155 mil, desculpa, senhor presidente, não era 58, 155 mil no total e 52 mil na zona rural. Então, isso faz a diferença. Os alunos que participam, mais de 8 milhões de alunos participando, e o programa já recebeu 3 bilhões de reais, 3 bilhões, quase 4, 3 bi 900, para fazer o financiamento do contraturno. Isso não é pátria educadora? Se isso não é pátria educadora, o que é pátria educadora? Nós temos também a merenda escolar, porque não basta ter o prédio da escola, não basta ter o equipamento da escola, não basta ter a escola acessível, não basta ter a condução para levar os alunos na escola. Precisa também dar condições físicas para que os alunos possam estar alimentados e aprender. E aí nós temos a merenda escolar. Sabe quantos alunos hoje são beneficiados com o programa de merenda escolar? 42 milhões de alunos, senhor presidente, em 156 mil escolas nesse Brasil. Para muitas dessas crianças, essa refeição não é a única, porque hoje nós não temos só mais uma refeição no Brasil, mas com certeza deve ser uma das melhores refeições que ele tem acesso e ajuda, né? Mas não é só isso, nós temos também a escola técnica profissionalizante. E aqui os números são arrebatadores. Desde que o Brasil foi descoberto, como dizia o presidente Lula, até 2002, nós tivemos 142 escolas técnicas. 142 escolas técnicas profissionalizantes, em 500 anos. Com os governos do presidente Lula e Dilma, nós temos mais de 424 escolas técnicas que foram entregues à população. Ou seja, em 12 anos, esse país fez 3 vezes mais escolas técnicas do que em 500 anos. Se isso não é pátria educadora, não é compromisso com a educação, o que é compromisso com a educação? Mas não é só isso, nós temos o Pronatec, que é o ensino de cursos técnicos e qualificação profissional, que hoje nós temos matriculados 8.414.000 estudantes no Pronatec, sendo 5.800.000 em qualificação profissional e 2.551.000 em ensino médio técnico. Nunca tínhamos tido um programa dessa magnitude e com esse alcance. Mas não é só isso, nós temos também a educação superior. E, de novo, assim como na educação técnica profissionalizante, nas escolas técnicas, durante 500 anos, esse país teve funcionando 148 campi de universidades. 148 durante 500 anos. Nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, portanto, em 12 anos, foram criados mais 173. Acredito que no estado de Vossa Excelência, Santa Catarina, muitos campos de universidades foram criados, assim como muitos institutos federais de educação tecnológica. Melhorou, nós mudamos a realidade da educação brasileira. Se isso não é pátria educadora, o que é pátria educadora, então? Mas não é só isso, porque nós também demos acesso aos estudantes das universidades
universidades privadas através do ProUni. O ProUni já beneficiou 1.691.000 pessoas, estudantes que não tinham recursos para pagar sua mensalidade numa escola privada. Hoje, nós temos 687 mil estudantes matriculados pelo ProUni. Se isso não é pátria educadora, não é compromisso com a educação, então o que é compromisso com a educação? Temos também o FIES, o financiamento estudantil, que até tivemos bastante polêmica no início do ano por conta de uma melhoria e do recadastramento de alunos, mas o fato é que 2.643.000 contratos foram firmados até agora, sendo que só a partir de 2011, 2.067.000 contratos foram firmados, para que o estudante pague em longas prestações, com grande carência e praticamente sem juros. E, para terminar, nós temos o Ciência Sem Fronteiras, assim como a China, Estados Unidos, Índia e tantos outros países. Nós estamos mandando os nossos estudantes estudarem nas melhores escolas do mundo. Hoje são 101.257 bolsas concedidas para estudantes brasileiros estudar tanto em países europeus, como nos Estados Unidos, como em países asiáticos. E eu não tenho dúvidas que isso vai fazer a diferença na qualidade e na formação do Brasil. Portanto, eu volto a perguntar, se isso não é pátria educadora, se isso não é compromisso com a educação, então o que é compromisso com a educação? E para encerrar mesmo, senhor presidente, nós tivemos a honra de participar de todo esse processo, aprovando projetos, aprovando créditos, mas aprovando principalmente o Plano Nacional de Educação, o PNE, que tem 20 metas, dentre as quais colocar 10% do produto interno bruto para a educação daqui a 10 anos. E nós vamos cumprir, até porque foi um compromisso da presidenta de colocar os recursos do pré-sal para a educação. Portanto, nós temos sim pátria educadora, nós temos compromisso com a educação e não estamos fazendo isso em discurso. Está aqui em números para comprovar e provar que esse país avançou nos últimos 12 anos mais do que nos 500 anos de história na área educacional. Muito obrigada, senhor presidente.